Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Trânsito. Começa agora o nosso último boletim de junho e nós vamos encerrar o mês com uma reflexão sobre a combinação de dirigir e beber. Para isso, a Daniela Gurgel, consultora de Educação para o Trânsito do Observatório Nacional de Segurança Viária, está aqui e hoje a nossa conversa é sobre por que tanta gente ainda insiste em beber e dirigir. Olá, Dani. Olá, ouvintes. É isso mesmo, Dani. Hoje eu quero falar aqui um pouquinho de um artigo que eu tive o privilégio de achar aí na internet do jornalista Felipe Elias, né? Ele é um cara daqui de São Paulo e esse artigo, Dani, apesar de antigo, ele foi escrito em 2014, ele é muito atual. Felipe, Dani, ele é um cara jovem, ele cresceu no interior, né? E em síntese, o que ele diz, assim, ele se lembra bem do aniversário de 18 anos dele, né? Então, e ele diz o seguinte, que era a data em que ele finalmente poderia tirar a Carteira Nacional de Habilitação, né? E daí ele fala o seguinte, que ele iria aposentar o RG falso para ele poder tomar um porre sem se preocupar com a segurança da balada, entendeu? Com os seguranças da balada, né? Então, dentro do mundo dele, né? Então, uma classe média alta no interior de São Paulo, aquilo era a expectativa para o tão sonhado 18 anos. É impressionante, né? Como os estímulos ao consumo do álcool é grande na nossa cultura mesmo, principalmente para os jovens, né? Exatamente. E ele faz, Dani, uma análise de quanto somos submetidos ao beber e ter um carro, sem preocupação com as consequências de tudo isso, né? Ele escreve o seguinte, que a gente aprende desde muito cedo que a gente tem que ter poder, né? Mas não só ter o poder, a gente tem que exibir esse poder, né? E que depois dos 18 anos, esse poder tem muito a ver com ter um carro, né? Então, ele fala muito dessa questão da liberdade que nos é dada a partir dos 18 anos, né? Sem que os responsáveis, né, os pais, os avós, expliquem todos os riscos que essa tal liberdade traz. Você que é mãe de menino vai passar por isso. É. E a discussão sobre o coletivo, sobre olhar para o lado e se preocupar com o outro, né, com o que o outro faz ou como ele vai ficar, nunca está, ou quase nunca está nas nossas conversas, infelizmente. A gente fala muito sobre nós, mas muito pouco sobre como a gente se insere na sociedade e que a gente faz parte é um coletivo, né? Exatamente isso, né? E no texto dele, ele segue dizendo que 3 anos depois de fazer 18 anos, ele resolveu fazer um documentário junto com alguns amigos por causa dos efeitos da embriaguez, que mostrassem os efeitos da embriaguez no trânsito, né? Por quê, Dani? Porque estava no auge da discussão da tal lei seca, né? Estava começando a falar a respeito da importância da proibição do beber e dirigir, né? E daí, Dani, por conta desse documentário, ele passou a conviver com as famílias que são vítimas dessas tragédias, né? Com as dores e as revoltas dessas pessoas. E aí ele escreve o seguinte, Dani. Logo eu, que frequentemente dirigia alcoolizado e acordava no dia seguinte sem se lembrar como tinha voltado para casa, mas afirmava com a maior arrogância do mundo que estava apto a guiar o carro, passei a conviver com essas pessoas. E que muitas vezes eu tive que engolir o meu choro porque por conta do depoimento dessas pessoas, né? E aí ele chega à conclusão de que ele falava porque ele nunca tinha perdido ninguém dessa forma. As pessoas não pensam no assunto, não conversam e tem na maioria das casas exemplos de situações como essa, ou seja, pais, mães, tios, avós que bebem e dirigem. Na frente das crianças, né? E aí você cresce vendo isso. Você acha que isso é o correto. Exatamente. São os exemplos, né? Nenhum hábito, né, vai embora sem muito esforço, né? E muito menos sem exatamente o tal do exemplo, né? Ele fala muito sobre isso também no texto, né? E ele termina, Dani, o artigo dizendo que olhar nos olhos daquelas pessoas e testemunhar a sua forma para transformar o luto em ações foi um tapa na cara dele. E ele entendeu que ele estava ajudando a manter um costume que, além de imbecil, é fatal. E que depois daquele trabalho ele nunca mais conseguiu pegar o volante após beber qualquer gota de bebida alcoólica, Dani. Então eu acho que a reflexão que a gente espera trazer para as pessoas aqui nas nossas conversas é um pouco isso, né? Que as pessoas mudem pelo amor,
e não pela dor, né? Então, quer dizer, nós que somos os adultos, nós que temos filhos, nós que temos sobrinhos, nós que somos avós ou qualquer coisa nesse sentido, que a gente efetivamente dê o exemplo, né? Porque é pelo exemplo que a gente mostra. Não adianta eu falar com as crianças, mas eu não fazer a coisa certa, né? Então, antes de eu terminar aqui, da gente terminar a nossa conversa, eu quero agradecer aí ao Felipe Elias, que eu não conheço, não sei quem é, mas eu achei esse texto na internet e achei de uma reflexão por ser jovem também e por ter efetivamente entendido toda a questão e por ele dividir conosco, né, essa mudança de cultura que ele promoveu nele próprio, que hoje ele divulga por aí, pelas redes. Muito bem, até a próxima. Até a próxima. Segurança no Trânsito. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro.